Muito bom dia a todos. Quero saudar a todos indistintamente, aqueles que, de uma forma ou de outra, têm interesse nesse debate que, como falou o presidente Eunício, é extremamente importante para a nação brasileira. Mas, de antemão, quero já fazer um registro que encontra-se junto de nós aqui o deputado deputado Isalcir, e também vejo lá no fundo meu querido e distinto amigo e um dos senadores mais destacados do Senado Federal, que é o senador Antônio Carlos Valadares. Bem, saúdo ainda os demais convidados que fazem parte dessa nossa sessão de debates temáticos, que seria o senhor Eiji Iones Yamazaki, representando o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Também saúdo o senhor Chico Andrade, presidente do Partido Popular Socialista do Distrito Federal. De igual forma, saúdo a senhora Augusta Fonseca, vice-presidente do Partido da Mulher Brasileira de São Paulo. Da mesma forma, saúdo o senhor Antônio Leitão, coordenador de pessoa com deficiência da Secretaria Adjunta do Desenvolvimento Social do Governo de Brasília, e também do Procurador Federal no período de 1984 a 2015, o senhor doutor Wilson Roberto Ferreira Precomar. Bem, feita a saudação, e por designação do presidente, dizer que é uma honra para mim presidir essa sessão, sobretudo pelo tema que nós vamos discutir e debater. Eu já queria deixar a lista de inscrição aqui aberta para que, evidentemente, os nossos interessados pudessem fazer parte. Eu já vou escrevendo aqui o senador Isalcir. Em seguida, passo a palavra para Vossa Excelência. Deputado, estou promovendo Vossa Excelência, talvez seja um prenúncio de uma nova caminhada, uma nova empreitada que Vossa Excelência tem pela frente. De qualquer forma, eu queria saudar os membros da mesa, mas queria pedir permissão a todos os senhores e todas as senhoras para fazer uma saudação especial ao eminente ministro Admar Gonzaga, que nos prestigia com a sua presença representando aqui o Tribunal Superior Eleitoral. Nesta sessão, onde discutiremos um tema, como eu tenho falado, extremamente relevante para o futuro do país, que é o tema paz nas eleições. A presença do ministro nos traz um relevo todo especial. O ministro tem, há décadas, se dedicado ao processo eleitoral, estando desde 1993 militando junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E, inclusive, vale destacar que iniciou sua carreira profissional como servidor da Câmara e do Senado, tendo até tido a honra de ter sido assessor legislativo durante a nossa Constituição Cidadã, a nossa Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, seja bem-vindo, ministro, uma honra para nós poder recebê-lo. Saudando Vossa Excelência de maneira especial, quero saudar a todos que fazem parte desse ambiente importante, sobretudo porque estamos muito próximo à eleição que vai definir os futuros da nação. Bem, quero saudar também o presidente Eunício, que nos honrou com a abertura desses debates. Quero saudar os senhores senadores, senhores deputados, quero saudar a todas as senhoras e todos os senhores que se interessam a discutir esse tema que é a paz no processo eleitoral. Preliminarmente, eu quero cumprimentar, exaltar e parabenizar o senador Cristóvão Buarque, que foi o autor do requerimento, o qual tive a honra de subscrevê-lo, para a realização desta sessão temática destinada a discutir a paz nas eleições que se avizinham. Senhoras e senhores, senhores parlamentares, nós estamos muito próximo da eleição
de presidente da República, de vice-presidente, da renovação de 2/3 dessa Casa Legislativa, que é a mais alta Casa Legislativa do Brasil. Vamos também eleger os nossos novos deputados federais, os nossos governadores e vice-governadores e os nossos deputados estaduais. E uma eleição, como todos nós sabemos, ela é muito importante, pois é um momento de renovar as nossas esperanças num surgimento de uma nova era, já que o povo brasileiro e todos nós estamos a buscar esse novo momento de integração entre sociedade e os seus representantes. E dela dependerá o futuro de milhões e milhões de brasileiros. E o futuro do Brasil está acima das nossas estruturas partidárias, está acima das nossas diferenças. Nós não temos o direito de dificultar a construção de um novo Brasil, de um novo país. Ao contrário, temos obrigação de colaborar para a construção desse novo Brasil. E o cenário atual que nós estamos vivendo hoje é de tempos difíceis, de opiniões divergentes. Vivemos tempos de intolerância, de insensatez, de radicalismo, de insegurança, tanto pessoal, quanto jurídica e quanto moral, inclusive. Ou garantirmos essa segurança tão desejada por todos nós, não só como pessoas, mas sim garantimos a segurança institucional das organizações, ou decretamos de vez a falência do Estado brasileiro. A população hoje, como todos nós sabemos, se apresenta com um misto de insatisfação e revolta, e muitas vezes com grande indignação. Estamos diante, na minha opinião, de o fim de um ciclo e precisamos iniciar um novo ciclo. Chegamos já à conclusão que, da forma como nós estamos vivendo hoje, com esse presidencialismo de coalizão, ele não atende mais às necessidades e às exigências do povo brasileiro. Entretanto, me parece que nós não descobrimos ainda exatamente qual é o modelo exato que nós precisamos implantar para ressurgirmos com uma representação capaz de proporcionar orgulho e satisfação ao povo brasileiro. Precisamos reinventar o Brasil. Precisamos reformar o que precisa ser reformado. Precisamos reconstruir o que precisa ser reconstruído. E os candidatos não podem representar uma volta ao passado. Os candidatos têm que ter os pés no chão, na minha opinião, e os olhos voltados para o futuro dessa nação. Qual dos candidatos que se apresentam preliminarmente aí vão incorporar, na minha opinião, e aqui eu faço uma série de sugestões, a responsabilidade fiscal, por exemplo, o deputado Isalcir, um debate e uma posição firme quanto à economia eficiente, declarando guerra ao desperdício, tendo uma equipe capaz de dirigir os destinos desse país continental como é o Brasil. Sobretudo também, quem vai incorporar a confiança dos brasileiros e dos seus representantes. Quem vai resolver e quem vai propor a solução para temas extremamente importantes e relevantes para o futuro do Brasil, como, por exemplo, a questão da previdência social, a questão da segurança nacional, que inclusive temos um Estado sob intervenção nacional, fruto da violência e da marginalização que se estendeu pelo país inteiro, não só ao Rio de Janeiro, mas nós temos assistido aí que todas as capitais brasileiras estão sofrendo muito com a questão da violência e da insegurança. Quem vai propor solução para a educação, que, na minha opinião, é o início, o meio e o fim de todos os objetivos que nós deveremos nortear as nossas ações,
porque a maior independência de um ser humano, na minha opinião, ela é conquistada através da educação, através do preparo, através da cultura, porque assim, evidentemente, ele vai conseguir superar as dificuldades e vai constituir a sua família de forma digna e oportuna. A solução dos problemas da logística desse país, a solução para as obras de infraestrutura, que nos últimos anos receberam investimentos pífios e que são responsáveis pelo desenvolvimento e pelo transporte da riqueza nacional, seja os portos, aeroportos, as ferrovias, as rodovias, as hidrovias, e por aí vamos. Quer dizer, qual dos candidatos vai apresentar uma proposta real de declaração de guerra contra o desperdício, uma solução contra o clientelismo, contra o corporativismo que tomaram conta da nação brasileira? E aqui eu me refiro ao corporativismo público, mas também me refiro ao corporativismo privado, porque, na verdade, nós vivemos nos últimos tempos uma nação extremamente corporativista, onde todos, ou quase todos, estão pensando em resolver os seus problemas e não estão pensando em resolver os problemas da nação brasileira. Todos nós falamos em reformas e todos nós sabemos que precisamos reformar o Brasil. Todos nós desejamos. Agora, tem uma variável que, infelizmente, fazem parte do nosso dia a dia. Nós concordamos, sim, em reformar o Brasil, desde que seja a reforma no quintal dos outros e não que seja no nosso próprio quintal. Por isso que é tão difícil nós estabelecemos um novo modelo político e administrativo para o Brasil. Ou nos conscientizamos que vivemos em comunidade, que vivemos numa nação e que precisamos avançar nesse sentido, ou então o nosso futuro vai continuar sendo a indignação e a revolta da população brasileira. A solução, quem vai ser, qual vai ser dos candidatos que vai incorporar, deputado Isalcir? A redução das desigualdades e das diferenças sociais que são brutais nesse país e que delas derivam certamente grande parte da marginalização, da violência, da droga, trinômio nocivo à nação brasileira e que precisa ser enfrentado de frente, com pulso firme, com braço forte, no sentido de propor uma política de desenvolvimento social para esse país, mas não só uma política de desenvolvimento social, uma política de desenvolvimento nacional, uma política de desenvolvimento industrial, uma política de desenvolvimento social. Nós temos que ter um plano estratégico para o Brasil do futuro, para as próximas gerações, não para agora, para amanhã. Nós hoje estamos nos preocupando só com o presente e não estamos nos preocupando com o futuro. E para isso temos que ter um presidente da República que possa definir essas questões que, no meu entendimento, são fundamentais. Um presidente que olhe a política de uma nova forma, que vai olhar o Brasil com um novo olhar, que não vai só olhar, mas que vai enxergar os problemas efetivamente, que vai defender a liberdade e a democracia, que tenha equilíbrio, que tenha serenidade, que não seja radical, que seja um moderador, que tenha responsabilidade não só com um grupo, mas sim com toda a nação brasileira. Se assim já é difícil governar um país continental como o nosso, imagina se nós não tivermos um presidente da República que seja um conciliador, um homem que busque um entendimento, que busque a convivência harmônica entre os poderes e que possa ser, sobretudo, um cultivador da paz, porque assim certamente nós vamos avançar. De maneira que garantir a estabilidade econômica, a segurança jurídica, a volta do crescimento econômico, bem como o presidente da República tem que ser, na minha opinião, um promotor e um indutor de um novo tempo, um promotor de um tempo de paz.
de um tempo de realização, de um tempo de prosperidade e de trabalho. Só assim nós vamos melhorar certamente essa convivência que nós estamos observando hoje. E o mais importante disso tudo é que a violência que nós estamos presenciando hoje, ela se dá de várias formas. Ela se dá de forma física, e nada nos toca mais do que a violência humana, porque ela é praticada por nós mesmos, entre aspas, pelos nossos semelhantes, que acabam proporcionando a todos nós um clima de insegurança, de tristeza e de impotência com relação a esse tema que é muito importante. E tem também hoje, e certamente nós vamos debater muito aqui, a violência moral, a violência que atinge a nossa honra, que atinge a nossa dignidade, através do avanço da tecnologia e da internet, e que hoje todo mundo pode dizer o que quer, o que não quer, pode postar o que quer, o que não quer. Inclusive, ministro, a gente presencia alguns parlamentares com uma ficha enorme de processo. A grande maioria deles já estão praticamente todos arquivados e todos resolvidos. Mas se a gente for lá fazer a pesquisa nessas fake news, nós vamos ver que tem um problema sério. Eu faço esse relato e essa observação para dizer que, na minha opinião, com todo respeito, numa democracia, aqueles que têm representação popular deveriam ter o maior respeito da nação. E se eles não corresponderem a essa expectativa, eles devem ser mudados nas próximas eleições. Acho que isso é extremamente importante de registrar. E assim, com isso tudo, com esse tema, não querendo me alongar, mas como sou um subscritor desse requerimento, quando o senador Cristóvão Buarque estava ali, eu inclusive estava presidindo a sessão e achei que esse tema era extremamente importante e salutar e oportuno. Observando todos esses temas, e desculpam porque me alonguei um pouco, e se nós, dentro desse conceito simples, porém objetivo, conseguirmos avançar, vamos fazer com que o orgulho de ser brasileiro possa voltar a pulsar mais forte nos nossos corações. Esse aqui é o grande objetivo que nós temos e por isso que eu faço eu transmito essa palavra inicial, para em seguida oferecer a palavra ao deputado Exalcir, que... Só um pouquinho, deputado Exalcir, que os universitários estão aqui a me orientar. Então, vamos abrir uma exceção hoje para o deputado Exalcir. Vamos passar a palavra para o deputado Exalcir.